Olá pessoal, como é que vocês estão? Quem está falando aqui é o professor Romário, professor de administração do Instituto Federal do Piauí, Campus Paulistana. Estou aqui para darmos início ao nosso projeto de extensão de administração geral para concursos públicos. Então esse é um projeto de uma iniciativa muito bacana aí para vocês, nossos alunos, nossos egressos, também para a comunidade externa, que tiver interesse, com o apoio aí da nossa coordenação do curso de bacharelado em administração, a professora Elba, também aí com a cooperação do professor Elinaldo, também do nosso curso de administração, e também aí com a cooperação da nossa professora Adriane. E aí nós vamos iniciar esse projeto, que sabemos que é de uma importância muito grande, principalmente para egressos, ou alunos que estão aí em busca da almejada vaga, no concurso público, seja a nível municipal, estadual, federal, vagas que contemplam a nossa área da administração ou que contemplam conteúdos da administração, como nós sabemos, a nossa área ela é muito ampla, e aí os conteúdos que nós desenvolvemos no nosso curso, eles estão presentes na maioria dos concursos públicos, tanto os que envolvem cargos na área de administração, como assistentes em administração, administradores, auditoria, analista e diversos outros cargos, como também cargos que não são especificamente da administração, mas que envolvem alguma função de gestão. Então nós decidimos iniciar esse projeto de extensão para conseguir oferecer para vocês uma visão geral, um conhecimento geral sobre conteúdos da administração que caem nos diversos concursos públicos, pois sabemos que talvez muitos aí não consigam ter acesso a alguma plataforma, e aí com esse canal aqui nós damos início a esses estudos aí na área de administração, trazendo aí os principais concursos, os principais conteúdos da nossa área, que estão presentes aí nos mais diversos concursos, tá certo? Então nós damos início aí, o pontapé hoje, teremos aí aulas semanais que serão postadas aqui no canal, certo? E aí as dúvidas, orientações, vocês podem colocar nos comentários, podem também entrar em contato por e-mail, que nós estaremos aí disponíveis para dar todo o suporte que estiver ao nosso alcance, para que vocês consigam almejar a tão sonhada vaga em um cargo público. Então nós estamos dando o pontapé inicial desse projeto, e aí o objetivo desse nosso projeto é exatamente esse: proporcionar conhecimento e técnicas de estudos sobre a administração geral voltada aos concursos públicos aí das mais diversas áreas. Então nosso intuito é trazer para vocês estudos sobre os conhecimentos da administração, resolução de questões, tudo voltado a concursos públicos, porque nós sabemos aí, principalmente aos alunos ou egressos dos cursos de administração, que nós vemos esses conteúdos com um olhar mais acadêmico, e aí nesse projeto nós vamos trazer esses conhecimentos aplicados especificamente para concursos públicos. E aí para quem está se preparando para algum concurso específico, ou para quem está, ainda não tem algum concurso em mente, mas quer começar a ver esses conteúdos da administração com um olhar mais prático para esses concursos, então a nossa ideia do projeto aqui é trazer exatamente isso para vocês, tá certo? E aí só dando um panorama geral que nós iremos desenvolver durante todas as aulas que nós iremos postar em relação a esse projeto, dos conteúdos que serão abordados. Então nós fizemos um levantamento dos principais conteúdos de administração que caem em concursos públicos, talvez os concurseiros aí já devam estar cientes de alguns, aqueles que já prestaram um concurso público, com certeza já vão saber que esses conteúdos aqui eles estão presentes em todos os concursos da área de administração e também concursos de áreas correlatas, que pedem aí conhecimentos da nossa área de gestão. Então nós vamos trazer os principais conteúdos que caem, como por exemplo a teoria geral da administração, que é a teoria que dá base aí para todas as outras áreas e estudos dentro do campo da administração, a própria introdução à administração, formulada a partir de alguma dessas teorias,
e aí nós vamos trazer aqui as funções administrativas, principalmente, e como é que elas caem em concursos públicos, e aí algumas áreas específicas da administração, como, por exemplo, a administração de pessoas, a administração de marketing, a administração de materiais, a administração de produção e operações, a administração estratégica e a administração pública, além também de administração financeira. Esses conteúdos, né, essas áreas, são as que mais estão presentes aí nos concursos ligados à administração. E aí nós vamos tentar trazer esse conteúdo de uma forma prática, né, memorizável, com algumas técnicas de memorização e principalmente focado na resolução de questões, né, porque sabemos que talvez você estiver se preparando para algum concurso, isso aqui já vai te dar um suporte bacana, né, aí dentro desse estudo, dessa disciplina e da área da administração. Ou se você não tiver nenhum concurso público, nós também vamos estar aqui atualizando vocês sobre concursos, né, principalmente na nossa região, no nosso entorno, que tem vagas para administração ou que contempla algum cargo que necessita de conteúdos, né, e conhecimentos da administração. E aí eu trouxe aqui para vocês, pessoal, alguns concursos atuais vigentes, né, que ainda constam como inscrição aberta. Lembrando, e aí eu já deixo como dica para vocês, né, na minha época de concurseiro, uma plataforma que eu utilizava bastante para pesquisar sobre os concursos públicos, né, abertos, editais lançados, era a plataforma do PCI Concursos, né? Aqui não é uma propaganda, mas era uma plataforma que eu conseguia utilizar para saber sobre os principais concursos, né, aí no Brasil, por estado, por região, e aí por essa plataforma eu conseguia, né, acessar quais eram os concursos que estavam aí abertos. E aí eu fiz uma consulta, né, lá no site do PCI Concursos e trouxe aqui alguns concursos públicos que têm vagas para a nossa área de administração aqui na nossa região Nordeste, né? Então, além de alguns nacionais que também contemplam a nossa região. Pela questão da acessibilidade, né, eu foquei mais aí em alguns editais que estão abertos aqui no nosso entorno. E aí, dentre esses principais concursos, né, que tem vagas para a nossa área de administração, eu consegui identificar que tem, né, um concurso da Codevasf, que foi lançado agora recentemente, e aí, dentre algumas das vagas, né, tem a vaga lá para analista de desenvolvimento regional da área de administração. Então, é um bom concurso aí, né, para quem tem já o nível superior concluído, né, os nossos egressos, ou para aqueles que já estão aí, né, na reta final de conclusão. Então, também é um concurso muito bom para vocês fazerem, né? Além desse, também o concurso nacional unificado, como vocês sabem aí, talvez alguns de vocês, né, estejam inscritos, teve um prazo, né, da realização desse certame adiado, então é o famoso, né, Enem dos concursos. Então, para quem está inscrito, né, então também nós vamos contemplar aí conteúdos que vão cair nas áreas, né, de vagas com a administração. Também eu identifiquei que tem um concurso aberto para assistente de administração do IFAL, o FAL, né, que é a Universidade Federal de Alagoas. Então, para a nossa área, é um concurso onde os conhecimentos específicos são quase que 100% da administração, né? Então, é um bom pontapé aí para quem quer entrar na carreira pública, do serviço público. É um concurso bom aí também que vocês podem fazer. Também eu vi que tem um concurso aberto da Câmara Municipal da cidade de Araripina, que fica aqui um pouco próximo, né, à nossa região, que é vaga para analista e agente administrativo. Então, é uma boa oportunidade, né, para aqueles que estão aí de olho nos concursos públicos. Tem uma localização não tão distante, né? Então, aqui é um apanhado geral de alguns concursos que eu identifiquei que estão abertos, e aí vocês podem aproveitar essa oportunidade, certo? Então, eu trouxe para vocês aí esse resumo, né, de concursos vigentes. Em próximas aulas que nós formos aqui lançando, né, no canal, nós também vamos estar sempre trazendo para vocês essas atualizações de concursos abertos ou com expectativa de abrir, né, vagas que são principalmente utilizadas aí para o nosso contexto da administração. E aí que vocês fiquem atentos, né, busquem esses sites que divulgam certames, concursos, editais de concurso, né, como o PCI Concursos, é um dos que eu mais acompanho. Talvez se você tem alguma outra plataforma, né, de estudos, provavelmente ela também atualiza e notifica aí semanalmente os concursos que estão sendo
lançado, certo? Então, fiquem aí sempre acompanhando que nós vamos estar, à medida que formos postando as aulas, trazendo essas atualizações para vocês, tá certo? Então, sem mais enrolação, né? Aqui foi só uma pequena introdução e trazendo também algumas informações importantes para vocês de como é que vai funcionar o nosso projeto. Eu queria que você imaginasse aí se você está de olho em algum concurso público, né, específico. Coloca aí nos comentários qual é o concurso que você está mirando, né? Se talvez é algum que você está inscrito, além dos que nós mencionamos aqui, né? Ou algum que está com expectativa de abrir. Então coloca no comentário aí qual é esse concurso, porque a gente pode estar trazendo também conteúdos da administração que vão ser contemplados nele, aqui para dentro, né, do nosso planejamento, se talvez a gente não já tiver contemplado, né? Então você coloque aí nos comentários qual é o concurso que você vai prestar, né, aí durante esse ano. Também algo extremamente importante, pessoal, para quem vai iniciar estudos para concurso público, é extremamente importante construir um plano de estudos, né? E esse é um defeito que a maioria dos candidatos cometem, inclusive eu cometi também no início, né, da minha vida aí nos concursos públicos, é em não montar um plano de estudos. Quando nós temos um plano, e isso está dentro da nossa área, né, o planejamento, ele é o primeiro pilar da administração. O plano ele nos ajuda a dar um direcionamento para o alcance das nossas metas. Então, se você tem uma meta, eu quero alcançar determinado cargo público, mas você ainda não construiu um plano de estudos, é importante que você faça. Antes de iniciar os próprios estudos aí, né, durante a semana, os finais de semana, é importante que você construa um planejamento de estudos, né? Quais são as áreas que contemplam esse concurso que eu vou prestar? Quais são os dias da semana que eu tenho disponível para estudar, para responder questões, para tirar dúvidas, né? Então, é importante que tudo isso esteja construído, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar para concursos públicos, né, de forma mais planejada, eu montei num documento ali do Word, né, coloquei uma agendazinha semanal e aí dividi as áreas, né, do interesse do cargo que eu queria alcançar dentro dos dias da semana. Segunda-feira eu vou estudar português, terça eu vou estudar raciocínio lógico, quarta, legislação, quinta, os conhecimentos específicos da administração e finais de semana vou trazer novamente aqueles conteúdos mais importantes, responder questões. Então, sair montando um cronograma. É importante que vocês também sigam essa metodologia, porque isso vai fazer com que você fique menos disperso. Estudar hoje, por exemplo, e aí amanhã, depois, não consegue, e aí vai estudar novamente na semana que vem, então você acaba não fixando esse conhecimento. Quando você consegue montar um plano e se esforça para seguir, né, constantemente, a probabilidade desse resultado vir é maior, né? Então, primeira coisa, antes de iniciar os estudos, monta um plano. Então, aproveita que a gente está iniciando esse projeto, faz um plano. Vou iniciar meus estudos agora dentro da minha área aqui da administração. Então, quais são os conteúdos? Vamos lá, tem X conteúdos. Quantos dias da semana eu tenho disponível para estudar e quanto tempo? Então, você divide ali pelos dias, né? Coloca quais são os dias que você vai responder questão, tirar dúvida. Inclusive, nós também estamos disponíveis, né, para auxiliá-los aí, se necessário, construir um plano junto, algumas dicas e orientações, certo? Então, se tiverem interesse, também podem estar entrando em contato conosco, né, através do e-mail, coloca aqui no comentário também, se você for aluno aqui do nosso campus, que a gente vai estar totalmente disponível aí para lhe auxiliar nesse passo, certo? Então, vamos lá, sem mais delongas, né, nós vimos que temos aqueles determinados conteúdos da administração que nós iremos trabalhar aqui. Antes de nós adentrarmos alguns conhecimentos específicos, como as áreas da administração, por exemplo, ou os pilares do processo administrativo, nós sabemos que, inclusive, quando, né, aqueles alunos aí do curso de administração, quando entram no curso, já sabem, lá no primeiro período tem a disciplina de TGA, né, a Teoria Geral da Administração. Então, vocês veem ali na disciplina quais são as teorias que foram desenvolvidas, né? Como é que a história da administração ela foi percorrendo para que ela se tornasse o que é hoje.
Então, por isso nós vamos iniciar hoje tratando sobre teoria geral da administração. Talvez pareça, né, para muitos, não, aqui é a parte mais histórica da administração, isso aqui não cai em concurso público, né? Concurso público vai cair administração financeira, administração de pessoal, mas não se enganem, tá? Na maioria dos concursos com vagas para a administração, seja administrador, assistente em administração, analista, auditor, na maioria dos concursos públicos cai questões de teoria geral da administração. Então, por isso que nós vamos iniciar as nossas aulas dentro dessa temática. E aí, à medida que nós formos avançando dentro das teorias da administração, nós iremos também começar a adentrar lá no processo administrativo, né, nos 4 pilares. Também iremos adentrar nas áreas específicas, administração de pessoal, administração de finanças, de materiais e assim sucessivamente, né? Mas dando início do começo, né, começando do começo, nós sabemos que tudo surge dentro da famosa TGA, né? E aí a teoria geral da administração, ela trata sobre a evolução da ciência da administração até os nossos dias atuais. E dentro dessa evolução, quais foram as principais teorias e como elas contribuíram para o estado atual da administração. Então, quando a gente fala de TGA, a gente está falando aí, né, de como a administração ela foi desenvolvida, quais foram os períodos históricos que ela passou, quais foram os principais autores que contribuíram para essa evolução da administração aí com seus estudos. E aí esses autores, essas eras, elas, vez por outra, costumam cair aí em questão de concurso público. E aí nós vamos trazer isso para cá, para os nossos estudos, sempre fazendo o link do conteúdo com questões que comumente caem aí em concursos públicos. Então nós vamos dar início hoje com a teoria geral da administração. E aí, partindo desse ponto, a gente pensa o seguinte: de que forma é que esse conteúdo cai? Porque, professor, né, eu estudo TGA só como algo histórico, mas isso aí eu não vou precisar para a minha profissão, para o meu dia a dia. Mas a gente tem que entender o seguinte, pessoal, que tudo que é hoje teve um início, teve um processo de desenvolvimento e de concretização. Então, por que é que a administração hoje ela é do jeito que é? Houveram fatos, estudos, autores que contribuíram para essa evolução. E aí a teoria geral da administração ela traz isso para a gente. E de que forma é que isso cai, professor, dos concursos públicos? Né? Porque eu nunca me deparei com algo do tipo. Isso é muito comum e eu vou trazer aqui para vocês algumas questões. Porque vocês podem ficar aí desesperados, né? Não, professor, mas eu não gosto dessa parte histórica da administração, eu não gosto daqueles autores, né? Taylor, Ford, Fayol, e aí o que é que eu faço? Né? Mas não se preocupe, nós vamos trazer aí os principais conteúdos que esses autores abordaram, as teorias, técnicas, né? Com enfoque no concurso público, né? Ou seja, nós não vamos aqui tratar de uma forma acadêmica, nós vamos trazer como é que isso cai em concurso público. E aí, só para vocês terem alguma ideia, eu trouxe aqui alguns exemplos de questões. Então, por exemplo, essa questão aqui, ela é do concurso da Prefeitura de Indiara, para o cargo de executor administrativo. É uma questão nova, né, do ano de 2024. E aí, como é que foi que essa questão caiu lá nesse concurso, né, professor? Ligado aí à teoria geral da administração. Então, a questão dizia o seguinte: ó, pela inovação trazida em sua obra, Fayol, né, que é um grande autor aí que a gente trabalha em nossas disciplinas, sempre foi considerado um dos pais da administração e criador da teoria do processo administrativo. E aí vocês sabem o que é o processo administrativo, né? Os nossos alunos aí, aqueles que já passaram ali do primeiro, segundo, terceiro período, já estão cientes do que é que está se tratando aqui, mas vamos adiante. Foi o primeiro autor a trabalhar as terminologias da administração de maneira mais interligadas. O ciclo proposto pelo autor, utilizado até hoje na administração, que compõe as 4 principais funções são... Então, essa questão que caiu no concurso da Prefeitura de Indiara pedia qual foi essa contribuição aí que Fayol trouxe
para a administração, né, que é o chamado processo administrativo. E como é que ele se divide? Aí na alternativa A dizia planejar, realizar, avaliar e dar feedback. E aí? Letra B, organizar, direcionar, realizar e coordenar. Letra C, planejar, organizar, dirigir e controlar. E a letra D, projetar, direcionar, realizar e controlar. Então, aqueles que são nossos alunos têm a obrigação de saber qual alternativa aqui é a correta, né? Então, dá um pause aí no vídeo, pensa direitinho e marca qual é a alternativa correta para ver se você conseguiu acertar. Mas, sem mais demora, vamos aqui para a resposta. Então, pessoal, lembrando, quando se trata de processo administrativo, que é uma contribuição aí do autor Fayol, esse processo ele é dividido em 4 etapas. Primeiro, nós sabemos que na administração tudo começa com o planejamento, né? E aí mais à frente nós vamos especificar um pouco mais sobre o planejamento e como é que cai em concurso público. Após o ato de planejamento, vem o ato de organização, que é a alocação dos recursos administrativos, empresariais, organizacionais. Após a alocação desses recursos, o ato de dirigir ou liderar é exatamente o ato de monitoramento, motivação de pessoas. E para que esse ciclo se feche, vem a função controlar, né? Que é a função aí ligada exatamente à verificação se tudo que foi planejado, alocado e a forma como está sendo dirigida, se está saindo, né, de acordo com o que foi planejado. Então, uma questão muito fácil aí, né, alternativa C para essa questão aí do concurso público da Prefeitura de Indiara. Vamos para mais questões aí para vocês verem como é que a TGA cai em concursos públicos. Essa questão aqui é do concurso público da Prefeitura de Belo Horizonte, também realizado esse ano, né? Para um cargo de auditor administrativo, né? Na área da administração, então um bom cargo. E olha a questão que caiu nesse concurso, né? Vamos ver se vocês acertariam. A questão dizia o seguinte: as abordagens clássica, humanística, burocrática, sistêmica e contingencial representam diferentes perspectivas para a compreensão multifacetada da teoria geral da administração, oferecendo insights valiosos sobre a gestão organizacional e suas diversas dimensões. E aí a questão pedia para relacionar a coluna dessas teorias com a sua respectiva, né, palavra que está ligado a essa teoria. Então, a clássica, humanística, contingencial e burocrática. E aí tem as 4 alternativas, né, para que a gente consiga numerar. Primeiro, racionalidade. Então, qual dessas teorias está ligada à racionalidade? Segundo, interface com o ambiente. Então, qual dessas 4 teorias aí está ligada à interface com o ambiente? Terceiro, características democráticas, né? Quais dessas teorias aí é a que está ligado a características democráticas? E a racionalização de tarefas. Então, vamos lá. Ó. A questão pede para a gente enumerar na ordem correta cada teoria de acordo com a palavra, né, ou com o significado dela, com aquilo que representa ou que tem a ver com essa teoria. E aí pede para a gente assinalar a ordem correta. Depois de enumerada, a gente assinala qual é a alternativa correta. E aí vamos lá. Ó. Racionalidade. Quando a gente fala de racionalidade, a gente fala de procedimentos, né, ou etapas. Então, isso está ligado à teoria clássica, humanística, contingencial ou burocrática. Né? A gente sabe, inclusive alguns aí não gostam, né, da área da administração, que é a burocracia. Né? Então, quando a gente fala de racionalização, a gente está falando de burocracia. Então, aqui o correto seria o número 4. E aí, pessoal, saquem o seguinte. Ó, na lógica de concurso público, que vocês têm pouco tempo, né, para resolver questões ou não perder tempo em algumas questões, vocês têm que desenvolver técnicas de eliminação de alternativas. Então vamos lá. Se a primeira alternativa aqui, racionalidade, é o número 4, que é burocracia. Então a gente já vem aqui, ó, não pode ser letra A, não pode ser letra B, e aí fica entre letra C ou D. Ou seja, a gente já consegue aí, a primeira alternativa, matar 50% de acerto dessa questão. Aí vamos para a próxima. Interface com o ambiente.
qual dessas três teorias, né, clássica, humanística ou contingencial, faz interface com o ambiente? Então, a gente está tratando aí da teoria contingencial, né? Vocês lembram que lá na teoria geral da administração, a teoria contingencial é exatamente tratada sobre como o ambiente empresarial interage com o ambiente externo, né? Então, na segunda alternativa aí, a gente tem o número 3, que é contingencial, né? Então, a gente coloca aqui o número 3 para contingencial. Pegando a mesma lógica, se a segunda resposta é 3, então a gente já elimina aqui a letra C e, consequentemente, eu não vou nem perder mais tempo nas outras alternativas, porque eu já sei que a resposta é letra D, né? Então, peguem essas técnicas, né? Se você tem certeza de alguma afirmação, então já elimina as alternativas aí que você sabe que não segue aquela ordem correta. Então, isso é muito importante na hora de resolver questão aí para concurso público. Mas vamos adiante. Próxima questão. Essa é uma questão que caiu no concurso público de professor, né, BTT, lá do Instituto Federal do Rio Grande do Sul no ano passado, que era uma vaga para professor de administração e marketing. E aí a questão dizia o seguinte: a teoria estruturalista representa uma abordagem integradora que busca compreender as organizações não apenas como sistemas fechados, mas também como sistemas abertos, influenciados pelo ambiente externo e pelas complexidades das relações humanas e sociais internas, enfatizando diversas perspectivas para compreender e gerenciar organizações de maneira mais abrangente. E aí a questão pede: assinale a alternativa que apresenta um conceito adequado para a teoria estruturalista, né? Então é uma questão boa aí também, né, para o cargo de professor, que pede para que seja marcado aqui qual é a questão correta que se trata sobre a teoria estruturalista. Então dá uma pausa aí no vídeo, dá uma lida nas alternativas para verificar se você está por dentro aí do que é a teoria estruturalista. E aí, conseguiu acertar essa? Vamos lá. A primeira alternativa diz que tem ênfase na especialização e na divisão do trabalho para aumentar a eficiência operacional. E aí, será? A letra B diz que surge em oposição à teoria da burocracia, pois inclui os principais aspectos da teoria das relações humanas e da teoria comportamental, além de alguns aspectos da teoria dos sistemas. Letra C. Tem foco na complexidade das relações organizacionais e na importância da adaptação de estruturas formais e informais. Enfatiza a autoridade e a responsabilidade, a divisão do trabalho, a definição clara de objetivos e busca por eficiência e produtividade. Será? Letra E. Enfatiza a interdependência e a interconexão entre os diferentes comportamentos do sistema, desconectando a importância de considerar a relação e interações entre os elementos, reconhecendo que a organização é composta por vários subsistemas interdependentes. E aí, qual é a alternativa correta, né? Então, aqui a gente já sabe que quando se fala de teoria estruturalista, está falando na complexidade das relações organizacionais, né? E na importância da adaptação tanto das estruturas formais quanto informais. Nós sabemos que existem esses dois tipos de estruturas dentro das organizações: a estrutura formal e a estrutura informal. E aí a teoria estruturalista busca fazer uma análise, né, e como se relaciona a complexidade desses dois tipos de estrutura, né, além de outros aspectos também que ela vai tratar. Mas nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra C. Vamos aí para a próxima questão. Uma questão que caiu aí no concurso aqui do Instituto Federal do Piauí, né, em 2022, para o cargo de assistente em administração. Não sei se algum de vocês aí prestaram esse concurso, né, mas a gente trouxe aqui essa questão, né, de teoria geral da administração que caiu nesse concurso público aqui do nosso estado. E aí a questão dizia o seguinte: leia o texto abaixo que apresenta um caso hipotético para análise. E aí esse caso traz para a gente as seguintes informações. Em uma indústria de produção de polpa de frutas, Odete, proprietária, preocupa-se com o não atingimento de metas estabelecidas, culminando com um atraso na entrega dos pedidos e insatisfação dos seus clientes. O galpão onde funcionava a indústria fora construído em área rural,
com o intuito de redução de custos operacionais como energia, IPTU, água, esgotamento sanitário, dentre outros aspectos. Porém, os colaboradores relataram problemas com iluminação e ventilação do espaço de trabalho. A partir dessa constatação, investimentos na estrutura foram realizados, sanando os problemas relatados. Mesmo com tais intervenções, a produção continuava baixa. Com a ajuda de um consultor empresarial, Odete começou a realizar reuniões de diagnósticos, grifa esse trecho, com os colaboradores e a participar mais do cotidiano da produção, aproximando-se de seus colaboradores e nomeando o Alisson, um dos colaboradores, como gerente de pessoal. Como consequência, houve a regularização na entrega dos pedidos e o desenvolvimento de um ambiente de trabalho mais harmônico. Então, esse é o contexto aí dessa empresa de produção de polpa de frutas. E aí vamos ver o que é que a questão pede. Com base no texto, assinale a alternativa correta que representa a teoria da administração que foi aplicada às intervenções feitas por Odete e que solucionaram o problema identificado. Então vamos lá. Essa questão ela traz para a gente o contexto de uma empresa que estava passando por uns problemas e relata como é que o procedimento de resolução desses problemas foi tomado. E aí tem 5 alternativas aqui de teorias da administração. Primeiro, a teoria clássica da administração, teoria da burocracia, teoria comportamental, teoria contingencial e teoria sistêmica. Então, a forma como esse problema da empresa foi resolvido, ele está mais ligado a qual dessas teorias, E aí por isso que é importante você conhecer as teorias para conseguir saber do que é que cada uma se trata. Então dá um pause aí no vídeo e tenta responder, Volta lá no texto, dá uma olhada e tenta responder, Mas aí dando prosseguimento, isso fica de forma clara, retornando aqui, que quando se fala de ouvir colaboradores, reuniões para sugestões, nós estamos tratando da teoria comportamental, que é a alternativa C, que ela é quem traz essa visão da participação dos colaboradores na resolução de problemas dentro das organizações. Então, por isso que é importante a gente entender o que são essas teorias, como é que elas contribuíram para a administração, porque numa questão como essa a gente consegue aí matar tranquilamente, certo? Então vamos dar prosseguimento aqui para mais um exemplo. Essa questão aqui também foi do concurso do Instituto Federal do Piauí, só que no caso para o cargo de professor, que inclusive eu realizei essa prova e hoje, graças a Deus, estou aqui como professor efetivo de vocês, Então essa questão traz o seguinte para a gente. São tantas as ideias sobre a administração que já se falou em uma selva de teorias, onde as pessoas entram e se perdem. Então é uma crítica de Maximiano, aí, desse autor, sobre a quantidade de teorias que existe no nosso campo da administração, e que realmente são muitas. Vocês veem aí no dia a dia a quantidade de conteúdos que temos que estudar. Então, dando prosseguimento. Embora existam classificações mais complexas, a figura abaixo representa uma classificação simples sobre as principais escolas da administração. Sobre essas escolas e suas consequências, analise as assertivas abaixo e assinale a única alternativa correta. Então, esse autor ele traz para a gente aqui um resumo das principais teorias da administração ou das escolas, digamos assim, agrupando essas teorias, elas ficariam divididas nesses 4 grupos, que é a escola clássica, relações humanas, pensamento sistêmico e enfoque contingencial. Então, é o autor Maximiano que traz isso para a gente. E aí ele traz algumas alternativas para que a gente analise qual é a correta. Então, vamos aqui verificar. Letra A. As ideias da escola da qualidade e do modelo japonês de administração receberam grande influência da escola 1, que no caso, nós vimos lá que é a escola clássica. E aí nós vemos o seguinte, o modelo de qualidade desenvolvido pelos japoneses, como aqueles que já cursaram a disciplina de administração da produção devem se lembrar. Ele teve contribuição principalmente
desses grupos, das teorias? Então, é o que está perguntando aqui para a gente. Alternativa B. A escola 2, além do comportamento coletivo e das características que diferenciam as pessoas, também direcionou seus estudos para o ambiente externo das organizações. E aí, será que está correto? Letra C. Essas escolas preconizam que a motivação humana é influenciada principalmente por incentivos financeiros, excluindo a escola 2. E aí, será que está correto? Alternativa D. As escolas 3 e 4 divergem sobre a influência de variáveis do ambiente externo sobre a estrutura organizacional. Será que elas divergem mesmo? E a letra E. As escolas 1 e 2 desenvolveram seus estudos considerando aspectos internos e externos ao ambiente de trabalho. Então, quem lembra aí de como essas escolas se desenvolveram e o período em que elas se desenvolveram, vai conseguir matar aqui a questão. Talvez se você não souber a alternativa correta, mas sabe o que não é verdade, você já pode ir riscando também até chegar na alternativa correta. Então, sem mais enrolação, né? A alternativa correta aqui é a letra A. Por quê? O modelo japonês de administração, ele tem bastante contribuição, principalmente da escola clássica. O modelo japonês, como nós conhecemos aí, principalmente na área da administração da produção, que traz lá o just in time, né, por exemplo, nós sabemos que traz muitos aspectos ali que foram desenvolvidos na escola clássica. Então, por isso, a alternativa correta aqui é a letra A. Então, aqui, pessoal, são algumas questões para vocês entenderem como é que a teoria geral da administração cai nos concursos, né? Talvez para alguns aí devem ter pensado moleza, né? Então, é exatamente isso que a gente quer trazer aqui para vocês. Quando a gente estuda correto, né, principalmente dentro da lógica de concurso público, questões como essas nós conseguimos aí matar tranquilamente e aí ter mais um acerto, né, lá no gabarito para almejar o tão sonhado cargo público. Né? Então, só fazendo um resumo aqui para vocês, dentro da teoria geral da administração, nós iremos trabalhar nas próximas aulas a administração clássica, que traz aí a teoria científica, teoria clássica e burocrática, né? Taylor, Fayol e Weber. Na neoclássica, é onde começa a surgir o aspecto das relações humanas, aí com Elton Mayo, e na teoria estruturalista também, né, com Mitzberg e Etzioni. Nós também iremos trabalhar o enfoque, né, já contemporâneo com a teoria de sistemas, teoria comportamental, desenvolvimento organizacional e a teoria contingencial. Então, essas são as principais teorias da teoria geral de administração que nós iremos trabalhar com vocês aí nas próximas aulas e sempre trazendo conteúdo e questão. Conteúdo e como é que isso cai em um concurso público, certo? Então, nas próximas aulas nós iremos adentrar dentro desses grupos de teorias e vamos prosseguir avançando aí para que vocês consigam, quando estiver diante, né, de um certame aí que caia conteúdo de administração, consigam gabaritar e ficar tranquilos em relação à administração geral. Ok? Então é isso, pessoal. Nós encerramos essa primeira hora por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixem aí nos comentários sugestões, como eu pedi a vocês, se vocês já se inscreveram para algum concurso público e que tem conteúdo de administração, coloquem aqui embaixo para a gente saber qual é e poder também contemplar esse material aqui dentro do nosso estudo, certo? Então até a próxima. Valeu, dá um like aí, né? Se inscreve no canal para que toda vez que for lançando um vídeo nós estaremos enviando o link, né, para o e-mail de vocês que responderam aquele formulário, mas aí, se você se inscrever, você já recebe a notificação aí, pois estaremos postando aulas semanais e também posteriormente tirando dúvidas e dando orientações. Pois valeu, tchau, tchau e bons estudos aí para todos vocês.